Eu acabo de receber uma comitiva de representantes das associações que, por sua vez, representam 17 setores da economia e da produção do nosso país, que são alcançadas pelo projeto de lei que se refere à desoneração da folha de pagamento, que, na verdade, é uma tributação específica para esses setores. Foi aprovado esse projeto na Câmara dos Deputados, é um projeto de autoria do deputado Efraim Filho, e teve a relatoria do deputado Marcelo Freitas, que participou também da nossa reunião, e o que ficou decidido pela presidência do Senado, considerando tratar-se de um tema já amplamente aprovado na Câmara dos Deputados, já conhecido do Congresso Nacional, porque discussões parecidas aconteceram no passado, da inclusão na pauta do Senado Federal da próxima quinta-feira desse projeto, que terá como relator o primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego. É um projeto importante porque ele alcança setores com alto índice de empregabilidade, daí a razão de ser do projeto e da importância do seu mérito. Então há um compromisso nosso da presidência e eu acredito com a colaboração, se não unânime, mas de uma grande maioria do Senado Federal, que tenhamos a apreciação no plenário do Senado ainda essa semana, lembrando que nós estamos um pouco premidos pelas circunstâncias de tempo, nós temos que resolver boa parte da nossa pauta pendente até o início do recesso. Portanto, a desoneração entra nessa semana no Senado Federal. Com a expectativa de ser concluído no mesmo dia? Exatamente, essa é a expectativa. Eu acredito que há uma compreensão geral da importância do projeto, do que ele representa para a economia do país. E vamos, então, tratar de pautar, obviamente, com a liberdade que todos os líderes, todos os senadores e senadoras têm de apresentar sugestões, de fazer suas ponderações. É o processo democrático normal do processo legislativo. Mas é um projeto que a presidência reconhece ser um projeto de grande importância para o setor produtivo nacional. Presidente, a gente queria entender como ficou a questão da PEC dos precatórios. Vai fatiar? Que parte é possível fatiar? O que foi mudado no Senado? É possível promulgar? Vocês mudaram basicamente os artigos que são os principais da PEC. Como que ficou essa história? Não há decisão ainda em relação a isso. Eu fiz já 2 reuniões com os líderes do Senado, uma ontem e hoje ao meio-dia, pelo sistema remoto. Nós reunimos os líderes partidários. Parte dos líderes compreendem a possibilidade dessa promulgação da parte comum, uma outra parte pondera a necessidade de uma apreciação global por parte da Câmara dos Deputados. O fato é que há uma dificuldade em razão do fato de termos mais uma semana e meia de funcionamento do Congresso e a impossibilidade da Câmara dos Deputados levar diretamente a plenário o que foi feito de modificações no Senado. Eu entendo que o que o Senado fez na PEC dos precatórios foi algo muito positivo para o país, considero que melhorou muito em diversos aspectos, mas obviamente que é prerrogativa da Câmara fazer uma avaliação pormenorizada de cada modificação feita pelo Senado Federal. Portanto, eu ainda hoje vou ter uma reunião com o presidente Arthur Lira e tratar com ele da solução possível. A solução é um exame global de tudo quanto foi feito pelo Senado, ou então a promulgação daquilo que de comum as casas encontraram, Câmara e Senado, e as inovações do Senado ao texto da Câmara poderem ser logo e rapidamente tratadas pela Câmara dos Deputados. Mas isso, obviamente, depende de acordo de líderes e depende também de um acordo entre as presidências das 2 casas. Presidente, que horas vai ser essa sua reunião e onde? E eu queria entender se é possível que não vai ser votado ainda esse ano. Olha, nós estamos com um problema grave de tempo hoje, viu? Realmente nós estamos com sessão do Congresso Nacional, que agora acabou sendo cancelada, mas há diversos compromissos que nós precisamos cumprir, mas ainda hoje é muito importante que haja esse encontro da presidência do Senado com a presidência da Câmara e nesse ambiente de busca de solução para o problema, porque, de fato, a solução dos precatórios, da PEC dos precatórios, significa o embasamento e o espaço fiscal necessário para o Programa Social do Auxílio Brasil. Então, todos nós sabemos do senso de urgência nisso, da importância de resolver isso, e é esse o nosso intuito, de buscar solução para essa questão orçamentária para o espaço fiscal do Auxílio Brasil, que se dá através da PEC dos precatórios. Presidente, o senhor cogita para o presidente Lira essa questão de avançar a uma PEC da Câmara? a 176. Isso foi apresentado pelo Senado? Houve uma ideia para ter a agilidade na apreciação das inovações do Senado, essas inovações serem apensadas a uma PEC que trata do mesmo tema, ou de um tema correlato, parecido. Salvo engano, a PEC 176,
na Câmara dos Deputados. Isso permitiria regimentalmente se encaminhar direto ao plenário da Câmara, mas essa é uma decisão que não cabe a mim, obviamente, que essa é uma avaliação que precisa ser feita pelo presidente Arthur Lira, que fará todos nós com esse senso de urgência e de busca de solução daquilo que é possível. O importante é nós entendermos que já há uma parte comum na PEC, há uma parte diferente do Senado em relação ao que foi tratado na Câmara e que ainda cabe à Câmara apreciar aquilo que o Senado fez. Eu senti muito boa receptividade do presidente Arthur Lira em poder ter a agilidade na apreciação, não com o compromisso de aderir integralmente ao que o Senado fez, mas de respeitar o que foi a posição do Senado e de submeter aos deputados todas essas inovações feitas. Presidente, ontem a ministra Rosa Weber tomou uma decisão a respeito das emendas de relator, só que ela deu um prazo maior em relação à decisão inicial dela, mas muito inferior à diretriz que o senhor tinha dado ao relator Márcio Bittar. O prazo agora é exequível? O Congresso vai cumprir a decisão nos termos que foi dado ontem? É bom esse esclarecimento, porque, na verdade, o prazo, quando me refiro a esse prazo no encaminhamento feito ao relator geral do orçamento, senador Márcio Bittar, digo a respeito da disponibilização de servidores, de estrutura do Congresso Nacional, para que o relator possa fazer a individualização dessas emendas e externar a motivação dessas emendas de responsabilidade do relator. Não necessariamente é no prazo de 180 dias. Ele pode usar um prazo menor e a decisão acabou vindo ontem com essa possibilidade de um prazo de 90 dias. O fato é que é uma decisão que me parece sensata, que tem um compromisso com a solução do problema. Todos nós queremos, e falo como presidente do Senado e do Congresso, a máxima transparência possível nesse orçamento e nessas emendas parlamentares e nas emendas de relator. Temos que conviver com uma realidade de que a inovação da resolução é que estabelece a possibilidade que daqui para frente tenha esse detalhamento da motivação por parte do relator geral do orçamento e antes vai ser preciso ser feito um trabalho pelo relator de individualização e de que ele externe a motivação, ainda que seja do critério dele essa motivação. Portanto, eu considero que há um entendimento hoje que é importante não só para o Poder Judiciário, não só para o Poder Legislativo, mas uma compreensão de que o orçamento precisa ser executado, porque isso representa saúde, educação, infraestrutura, investimentos que vão para o Brasil todo e, obviamente, que nós queremos a transparência, queremos que haja o melhor emprego possível desses recursos e criar os mecanismos próprios para isso. Então, nós vamos envidar todos os esforços para poder ter esse alinhamento e dar toda essa transparência exigida pela decisão e agora também pela resolução que foi apresentada e apreciada e aprovada pelo Congresso Nacional. No prazo da ministra? Vamos buscar cumprir o prazo, evidentemente. Se houver algum dificultador, evidentemente, vamos ter muita clareza, como eu sempre tive até aqui. Eu acho que essa compreensão é importante. Eu, como presidente do Congresso, assumi essa responsabilidade de estabelecer essa interlocução com o Supremo para buscar dar solução ao problema, solução ao impasse. Eu jamais vou defender orçamento secreto ou não transparência ou qualquer tipo de emprego de recurso público que seja indevido. Eu tenho responsabilidade e sei do que representa ser presidente do Senado e a responsabilidade que isso me impõe. Então, o meu compromisso é com a solução e essa decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso especialmente da ministra Rosa Weber, permite que possa o orçamento ser executado e que possa ser feito esse trabalho de individualização de cada centavo que foi empregado no orçamento público, identificando quem foi o beneficiado final, qual a finalidade daquela emenda, o que motivou o relator a indicá-la, qual a participação de parlamentares nessas indicações, que é absolutamente normal, porque os parlamentares participam dessa construção do orçamento, especialmente quando se trata de emendas parlamentares, sejam de emendas individuais, emendas de comissão, emendas de bancada dos estados e a emenda do relator. Então, essa participação do Legislativo na concepção do orçamento é algo legítimo, que deve ser estimulado, mas, evidentemente, com a transparência exigida pela decisão do Supremo e que acabou rendendo uma resolução que eu acredito que foi uma resolução muito apropriada para as emendas de relator, que daqui para frente não padecerão de qualquer crítica, porque vai estar lá claro todas as circunstâncias das indicações. Presidente, é individualizar 2020, 2021? Vai ser feito esse trabalho para identificar os autores das demandas? É relativo aos 2 anos? Eu encaminhei ao relator geral de 2021, que é o senador Márcio Bittar, em razão dessas circunstâncias. Nós estamos chegando no fim do ano, o orçamento paralisado, é preciso dar andamento aos empenhos
e aos pagamentos desses recursos para poder ter a finalidade alcançada. Então, a preocupação imediata era com 2021, mas nada impede que esse trabalho seja feito também em relação a 2020, a cargo do relator de 2020. E sobre a PEC dos precatórios, presidente, tem possibilidade daquele artigo que limita o pagamento de precatórios e que o Senado amarrou o espaço fiscal ser fatiado, ou ele necessariamente vai ter que ser analisado pela Câmara? Essa é uma avaliação que vai precisar ser feita tecnicamente, à luz do regimento, para que não fira a constitucionalidade da promulgação que for feita. Eu considero que a inovação feita pelo Senado é uma inovação inteligente, interessante, importante para vincular esse espaço fiscal a destinações que sejam destinações específicas e de alto interesse público. Então, eu considero que isso é importante ser mantido. Se vai ser possível fazer já na promulgação ou não, essa é uma avaliação que eu gostaria de fazer com mais cuidado e com a consultoria da Casa, para não ter erro nessa apreciação. De qualquer forma, sai esse ano a PEC dos precatórios? Não, de qualquer a PEC forma, já foi sai esse ano? A PEC foi aprovada na Câmara e foi aprovada no Senado. Há uma parte comum delas e há uma parte que não é comum, que o Senado diferenciou da Câmara. É justamente essa solução que nós estamos buscando, que é o objeto dessa conversa hoje com o presidente Arthur Lira, para a gente ter a clareza do que é possível fazer. Nós temos que ter esse senso de urgência, porque a solução dessa PEC dos precatórios significa o espaço fiscal, consequentemente de responsabilidade fiscal, para a sustentação do programa social. Então, é essa lógica de urgência que nós estamos tendo. Ou não houve acordo com relação ao Código Eleitoral e o que mais? O senhor deixou, o Congresso não vai votar os vetos hoje, né? Quais foram as faltas de acordo? Teve a questão do fundo eleitoral, do Código Eleitoral e o que mais? Nós tínhamos uma série de vetos, ainda temos uma série de vetos a serem apreciados pelo Congresso Nacional. A sessão designada para hoje tinha esse objetivo de apreciação desses vetos e a notícia que me chegou é que não houve o acordo necessário para a apreciação dos vetos e é importante nós esgotarmos o acordo para termos sessões mais otimizadas que possam ter mais um efeito real, né? Se for discutir cada veto e votar nominalmente cada veto, realmente é delicado. Então, como não houve o acordo, foi melhor então cancelar essa sessão e as negociações para um acordo para a próxima sessão do Congresso Nacional continuam. Mas quais os vetos especificamente que não teve acordo? Eu fiquei sabendo do Código Eleitoral, o que mais? Não, eu não sei dizer exatamente quais foram, isso foi um trabalho feito pelo líder do governo, Eduardo Gomes, junto com as lideranças dos partidos, especificamente quais vetos que não foram submetidos a acordo, eu não sei exatamente. Agora, foram vários que não teve uma possibilidade de evolução para realizar uma sessão hoje. Alguns teve a possibilidade de anunciar o acordo, mas logo teve algum revés. Então, eu sei que houve uma instabilidade em relação a esse acordo, então o melhor foi cancelar para que haja uma participação clara e efetiva do governo para saber o que está disposto a estabelecer de acordo com as lideranças ou não. Já tem data a sessão do Congresso? Eu pretendo já os próximos dias, né? Eventualmente temos sexta-feira também que é possível fazer uma sessão do Congresso, temos segunda-feira também uma possibilidade. Nós temos que agora usar todos os dias úteis até o recesso para poder esgotar a pauta do Senado e a pauta do Congresso Nacional. Lembrando que nós trabalhamos muito esse ano, tivemos uma produtividade muito acentuada do Senado Federal. Semana passada tivemos a apreciação de 30 autoridades submetidas à apreciação do Senado, em sabatinas e no plenário do Senado, além de todas as matérias que nós evoluímos, como a BR do Mar, o Marco Legal da Ferrovia, essa semana pautado o Marco Legal do Câmbio no Brasil. Então, nós estamos com esse objetivo de dar produtividade ao Senado Federal. Então, vamos tentar esgotar essa pauta até o final do ano. Qual delas? A PEC 110? Essa está pendente da designação de pauta na Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma avaliação que o presidente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, deve fazer sobre a conveniência da apreciação dessa PEC. Me parece que ela não está na pauta dessa semana e restaria só essa última semana, na próxima semana, para essa apreciação. Se não for possível pautar para agora dezembro, vamos começar o ano já dentro dessa lógica de se estabelecer uma prioridade da reforma tributária. Isso também nós vamos avaliar. Eu recebi mensagens do senador Jean Paul Prats sobre a evolução desse projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós vamos fazer também um entendimento entre os líderes sobre a conveniência da evolução já esse ano no plenário do Senado. Presidente, uma medida provisória para pagar o Auxílio Brasil em dezembro, dá mais tempo para o Congresso decidir sobre a promulgação da PEC?
Em tese, sim, mas nós não devemos nos influenciar por isso. Acho que nós temos que dar solução ao problema da PEC dos precatórios o quanto antes. Há um senso de urgência nisso e vamos trabalhar dentro dessa linha de fazer, independente de medida provisória que resolva pontualmente, tentar dar uma solução macro para o problema que se dá através da PEC. O senhor fala que o tempo é curto. O senhor fala que o tempo é curto. Até quando dá para promulgar a PEC dos precatórios? Tem um deadline? Até o recesso. Até o dia 22. Nós temos dia 22. Nós temos dia 17 uma previsão da sessão do Congresso. E aí teríamos, então, já segunda-feira como prazo para isso. Mas vamos tentar resolver antes, é esse o meu intuito, tentar dar solução até para estabilizar e a gente então cuidar de outros problemas. A gente resolve um e logo vem outro para a gente poder resolver. Presidente, por favor, em relação à desoneração da folha, a questão fiscal está equacionada? Isso vai ser encaixado no orçamento do ano que vem, no espaço que vai ser aberto pela PEC dos precatórios? Uma segunda pergunta, caso haja veto... Repete a primeira para mim, por favor. Se a questão fiscal da desoneração da folha, se isso está equacionado, se vai ser encaixado no espaço que vai ser aberto no orçamento do ano que vem por conta da PEC dos precatórios. E segunda pergunta, caso haja veto, dá para derrubar ainda esse ano? Veto em relação à desoneração? Não daria. Se nós temos mais uma semana, o Senado apreciando o projeto da desoneração, admitamos que mantenhamos o texto da Câmara, isso para argumentar, porque pode ser que haja alguma alteração que retorne à Câmara. Mas indo à sanção, se houvesse algum tipo de veto, não daria ainda para esse ano, porque nós não teríamos data para a sessão do Congresso Nacional, salvo alguma coisa muito excepcional que tivesse algum veto até a próxima semana, passível de ser objeto do dia 17 na sessão do Congresso. Em relação ao espaço fiscal, a expectativa é que, com a solução dada à PEC dos precatórios, haja espaço fiscal suficiente para todas essas medidas, inclusive para a desoneração da folha de pagamento.